Pessoal, boa noite. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aí a mais um webinar da Datamine Brasil. Antes de iniciar, queria fazer uma apresentaçãozinha rápida aqui. Meu nome é Arthur Xavier, eu faço parte da equipe de Geologia da Datamine Brasil e hoje eu vou estar apresentando para vocês algumas ferramentas cosméticas de visualização de arquivos e objetos, tá? Que o estúdio disponibiliza para a gente. Eu vou estar utilizando a versão do software na versão 1.6, mas as ferramentas a gente encontra elas também em versões mais antigas e em outras gamas aí do software, né? O Studio AM, o Studio OP e o Studio UG. Eu gosto sempre de estar pontuando isso aqui nesse momento da apresentação, tá? Caso algum de vocês perca a conexão com a apresentação, vocês vão conseguir reingressar clicando no link que vocês receberam por e-mail. E eu também queria aproveitar a oportunidade para convidar vocês a conhecerem a agenda de webinars da Datamine Brasil. Vocês conseguem acessar pelo site da Datamine, que é esse aí que está aparecendo na tela para vocês, pela página do LinkedIn ou pelo Instagram, @datamine_Brasil. Antes de iniciar, então, um sumário de tudo que eu vou estar passando durante toda a apresentação, tá? Fazer uma introdução aí bem rápida de como o software ele interpreta e mostra os dados para a gente, um objetivo e a apresentação em si que vai ser uma prática no estúdio, tá? E antes de iniciar também, queria estar mostrando para vocês aí, para quem ainda não conhece, todo o range de produtos da Datamine, que vai desde softwares de exploração até softwares de suprimento, mas hoje eu vou estar focando nessa cadeia de recursos e reservas, que é justamente onde o Studio RM está se enquadrando, tá? Antes de realmente se aprofundar, né, nessas ferramentas que eu estou falando, a gente tem que entender como que os furos de sondagem eles são construídos no Studio RM. Né, como que ele lê esses dados, o que são esses dados? Esses dados são justamente as tabelas de entrada que a gente coloca para construir os furos de sondagem, né, e os furos de sondagem eles são constituídos basicamente pelas tabelas Color, Survey e pelas tabelas de Sample, que no meu caso eu vou estar utilizando a tabela ASCII, que vai trazer para a gente informações de teor e densidade, a tabela de lito, que vai trazer as litologias, e a tabela de zone, tá? Que vai trazer os domínios que são utilizados no exemplo. Destrinchando um pouquinho dessas tabelas para quem não conhece elas, tá? A tabela de Color, na verdade, todas as tabelas vão trazer o BHID. Para quem não sabe, isso significa Borehole ID, tá? Que nada mais é do que o nome do furo de sondagem. Mais para frente a gente vai ver a importância dessa coluna dentro das tabelas, tá? Que essa coluna ela funciona como chave primária, e é justamente através desse campo que as tabelas elas vão conversar entre si, que elas vão conectar uma na outra. Outra peculiaridade da tabela Color são os campos de coordenadas, tá? É a única tabela que traz essa informação de coordenada para a gente, então XYZ Color, e o End Depth, que seria a profundidade final do furo. Tem a tabela Survey também, tá? Que é a tabela que dá forma ao furo, através da profundidade parcial, que seria o ET, o BRG e o DIP, né? Então, ele vai indicar um azimuth e um mergulho em uma profundidade parcial, tá? A gente vai ver que os furos eles possuem uma certa inclinação ao decorrer da sua profundidade, à medida que ele se aprofunda. E por fim, as nossas 3 tabelas de sample, tá? Todas elas possuem os mesmos campos, todas com o campo BHID, um from to, tá? O avanço, né, do barrilete e os atributos que vão trazer, que cada uma dessas tabelas vai trazer, né? Litologia, teor, densidade, os domínios, etc.
Aqui um esqueminha bastante simples do que eu tinha dito anteriormente, né? De como que, como que o BHID vai estar se conectando com as outras tabelas. Portanto, a tabela Color ela é uma tabela que traz para a gente valores únicos, né? Então ela vai ter valores únicos de BHID. Geralmente essa tabela, o número de records dessa tabela vai ser o número de furos que a gente tem. E as tabelas adjacentes aqui, né? As tabelas de sample e a survey, elas vão puxar essa informação, esse valor único da cola, e vão estar atribuindo, né, no caso da survey, que vai trazer a estrutura física para o furo de sondagem. Ele vai trazer essas três informações de ET, BRG e DIP para o nosso furo de sondagem, enquanto que a ACEI, a LITO e a ZONE, né, que são as tabelas de sample, vão carimbar as características amostrais no furo de sondagem, tá? E como que a gente pode exibir e interpretar os dados de furo dentro de Ambient Studio? Primeiro a gente tem que entender o que são overlays, como trabalhar esses overlays, tá? Justamente eles que vão possibilitar a visualização de dados de diversas formas diferentes, sem que os nossos dados sejam afetados, né? Na verdade, a visualização ela é baseada nos dados. O range de formatação de dados ele vai variar de acordo com o tipo de dado que a gente trabalha, né? Por exemplo, se a caracterização ela é numérica ou alfanumérica, né? Ou seja, a gente está trabalhando com dado de teor, de densidade, ou a gente está trabalhando justamente com o BHID. Se o campo ele vai possuir valores únicos ou se ele é um campo de ranges, por exemplo, né? Numérico, ele vai ter diversos valores para um determinado valor categórico, digamos. E por fim a gente consegue extrair essas informações, né, de correlação entre os dados de um mesmo objeto, por exemplo. A gente vai ver como que a gente pode fazer isso dentro do estúdio, através justamente da formatação desses overlays em objetos, tá? Mas o que é overlay, né? Eu estou falando de overlay aqui, mas para quem não sabe, o overlay nada mais é do que a forma de visualização modificável de um arquivo carregado na janela 3D, portanto, um objeto. Tá? Para quem não sabe também, um arquivo, a partir do momento que a gente carrega ele na janela 3D, a gente passa a chamar esse arquivo de objeto. Cada forma de visualização ela vai buscar os atributos na tabela de furos, né? Ou seja, o campo de identificação de furo, vai ser o teor, né? A gente cria uma legenda de ranges, por exemplo, de teor, de densidades, por exemplo, ou a gente vai carimbar as zonas por valores únicos, né, que seriam os nossos domínios, a gente vai carimbar a litologia, e, enfim, o que a gente tiver na tabela de furos. Né? Então ele vai buscar esses atributos e vai se apresentar na tela conforme a legenda que a gente seleciona. Seja essa legenda uma legenda pré-definida do estúdio, né? Quando a gente joga os dados, o estúdio ele cria uma legenda padrão, assim, uma legenda básica, mas a gente pode também estar criando uma legenda personalizada. E além de overlay, a gente tem os templates, que nada mais são do que os overlays customizados, salvos, porém modificáveis. Tá? A gente vai chegar nessa parte também lá na frente no estúdio. E essa formatação de overlays, ela basicamente consiste na customização de cores, customização de estilos de símbolo, de linhas, de camadas, de atributos e etc. Isso se estende não só nos objetos de furos de sondagem, mas também em outros tipos de objetos, né, de strings, de wireframes, todas essas formatações de overlay que a gente vai estar aplicando em furos de sondagem, a gente consegue aplicar em outros tipos de objetos também. Então, o meu objetivo aqui com essa apresentação é justamente apresentar essas ferramentas de formatação de dados de furo e transformar eles em objetos em que a gente vai ser capaz de extrair informações de forma visual e interativa, tá? Permitindo diversos tipos de interpretação. Como, por exemplo, uma definição de domínios, por exemplo, e uma busca por correlação entre dados. A gente vai estar se aprofundando isso na nossa prática. Essa apresentação, tá? Eu vou estar deixando ela um pouquinho de lado aqui agora para entrar
na janela do estúdio. Tudo que eu vou estar passando na janela do estúdio vai estar nessa apresentação aqui, e para quem tiver interesse, tá, eu posso estar disponibilizando isso aqui também. No finalzinho aí da apresentação, meu e-mail vai estar na tela, vocês podem anotar, me mandar e-mail, me mandar dúvida. Já gostaria até de pontuar que ao final da apresentação vocês vão receber um e-mail com um formulário, tá, para vocês avaliarem a apresentação, para justamente a gente poder fazer essa média, essa medição de como que estão esses webinars, para vocês darem um feedback para a gente, tá? Coisa super rápida, super simples. Qualquer dúvida também vocês podem estar mandando lá. Mas agora, finalmente, aqui, indo para o estúdio, tá? Eu já estou aqui com os meus furos de sondagem carregados na tela, tá? Os furos já estão construídos e carregados, com uma legenda simples de litologia carregada aqui, tá? Essa legendinha que eu estou deixando flutuando aqui do lado esquerdo. Eu vou então abrir as propriedades dos furos de sondagem. Para quem não tem muito hábito com o estúdio, existem 3 formas super simples da gente abrir as propriedades, tá? Clicando 2 vezes em cima de um objeto, a gente abre as propriedades do tipo de objeto que a gente vai estar clicando. A gente pode clicar 2 vezes dentro da aba Sheets no objeto de interesse, tá? Da mesma forma, ou a gente clica com o botão direito e acha o nome do arquivo, vai vir com o tipo de arquivo e as propriedades, tá? Só um parêntese bem rapidinho aí. Eu vou começar pela aba Lines and Symbols, tá? E a gente vai destrinchando algumas dessas abas aqui e como que a gente vai poder estar fazendo essas modificações, né? Que tipo de informação que a gente pode estar extraindo simplesmente através da visualização na janela 3D e da modificação de propriedades cosméticas aqui de overlays, tá? Primeiramente, a gente tem 2 tipos de display, né, de furos de sondagem aqui na tela, que seria o Pixel Line, que é justamente o que vocês estão vendo, nada mais é do que uma visualização 2D do nosso dado, tá? E a gente também tem o Default Cylinder. Pessoalmente, eu acredito que seja visualmente mais agradável, tá? Eu vou aplicar essa legenda aqui, e vou dar um zoom, né? É uma visão tridimensional dos furos de sondagem. Ele é um pouquinho mais agradável da gente estar trabalhando com isso quando a gente está trabalhando simplesmente com dados visuais. Esse guideline, sempre que eu estiver trabalhando com Default Cylinder, eu vou estar mantendo ele ativo, tá? Mais para frente eu vou explicar o porquê disso. Principalmente quando a gente estiver trabalhando com esse grupo size aqui, tá? E eu já vou entrar nisso aqui. Dentro do nosso grupo color, a gente pode estar aplicando uma cosmética de cor no nosso furo por cor fixa ou por legenda. Né? Por cor fixa, eu simplesmente carimbaria uma cor específica que eu posso estar selecionando aqui na minha paleta de cores. Tá? Então todos os furos ficariam vermelhos, por exemplo. Ou eu poderia estar aplicando uma legenda buscando os atributos que eu tenho na tabela de atributos do furo de sondagem, que é justamente a parte interessante dessa apresentação. Tá? Não é exatamente o meu objetivo aqui explicar como que a gente faz legenda, mas para quem não sabe, eu vou fazer uma demonstração super rápida aqui, tá? Um jeito simples da gente fazer uma legenda seria, aqui dentro do grupo Color, tem essa legenda com uma canetinha, né? Essa caixinha Edit Legend. Se eu clicar nela, eu abro o meu Legends Manager. Tá? E dentro do Legend Manager, eu posso criar legendas. Eu vou fazer uma legenda aqui, então, usando um objeto que já está carregado aqui na minha janela, que é justamente o meu furo de sondagem, o VB Roles. Tá? E vou utilizar um campo alfanumérico, que vai ser o campo de BHID, tá? Mas a gente poderia estar utilizando qualquer campo presente na tabela de furos de sondagem. Vou utilizar o Project File para salvar essa legenda. Ele já identificou para mim que ele é um arquivo alfanumérico, portanto, de tipo string, tá? E ele já habilitou aqui para mim, por ser um alfanumérico, ele vai ser
uma legenda de valores únicos. Se ele fosse uma legenda, se esse campo fosse numérico, eu poderia estar criando legenda a partir de ranges, né? Por exemplo, se fosse uma legenda de teor, poderia estar criando uma legenda de utilizando intervalos de teor para estar criando essa legenda. Tá? Vamos chamar essa legenda de BHID mesmo. Tá? Posso avançar. Ele já identifica o número de itens que eu tenho. Tá? Esse número de itens ele tem que bater necessariamente, nesse caso, com o número de furos de sondagem que eu tenho carregados aqui na tela. Vou avançar. Eu posso escolher uma paleta de cores aleatória, por exemplo, né? Random aqui, justamente para estar carimbando em cada um dos furos, para estar identificando cada um dos furos. Posso concluir. Já estou satisfeito com essa legenda, tá? Somente a título de curiosidade mesmo, que eu estou fazendo esse exemplo. As legendas que eu vou utilizar hoje, elas já estão criadas, tá? Aqui. Que vão ser as legendas de teor, cobre e lito, que vocês estão vendo aqui no caso. Essa legenda de ouro que eu vou estar mostrando para vocês, ela foi definida, as legendas de teor e cobre no caso, elas foram definidas no webinar que foi feito de estatística de amostras, tá? Já deixo inclusive o convite aqui para quem não sabe, a Datamine está disponibilizando os vídeos de webinar no YouTube, então no canal da Datamine no YouTube tem uma playlist só de webinars da Datamine Brasil, para quem tiver interesse em reassistir ou assistir, tiver perdido alguma apresentação, pode estar entrando lá. Beleza? Eu vou estar aplicando uma legenda de ouro, tá? Portanto, eu estou selecionando aqui a minha coluna de ouro, da tabela de furos, e a legenda que eu já criei, que é o ouro teor. Tá? Eu vou estar aplicando aqui, para vocês entenderem, então, o que está acontecendo. Eu já mantive a legenda de ouro ativa aqui do lado. Tá? Para puxar essa legenda, eu simplesmente eu trago ela aqui na legenda, ao teor, e clico aqui no Show Legend. Tá? Ela vai aparecer aqui para mim. A interpretação, né, de maneira bastante simples, o que isso está trazendo para mim? Né? Que para cada intervalo, né, de amostra, ele tem um teor específico. Né? Portanto, a gente pode estar observando aqui, a partir dessas legendas que eu criei, o que isso representa para mim. Voltando aqui. Lines and Symbols. Eu vou voltar agora para o grupo Size, né? Como que isso aqui funciona. Eu poderia estar aplicando, vou ser bastante redundante no primeiro exemplo que eu vou dar, de como esse grupo Size ele funciona. Tá? Ele vai funcionar em paralelo com o grupo Scale, aqui do lado, tá? Portanto, eu vou iniciar com escala de 1 aqui. E eu vou aplicar um tamanho da minha coluna de ouro. E como que isso vai funcionar? Ele vai pegar os meus teores de ouro, vai multiplicar por 1, e cada um desses cilindros aqui, ele vai ficar proporcional ao seu teor, certo? Portanto, eu vou aplicar aqui, e eu já vou aproveitar para explicar sobre o guideline, né? Eu vou desativar ele primeiro aqui. O guideline ele vai servir justamente para quando a gente não tem na nossa coluna, por exemplo, né, nesse caso em específico, eu tenho valores absent de ouro. Então, como eu estou utilizando o group size, né, se ele recebe um valor absent, ele identifica que aqui é como se ele não tivesse um furo de sondagem, né? Porque o size ele receberia valor 0. Então, eu utilizo o guideline justamente para eu estar vendo por onde esse furo está passando. Tá? Ele é bastante interessante da gente estar utilizando, então, em conjunto com o default cylinder, principalmente com o size ativo. Portanto, quanto maior for o meu teor de ouro, maior vai ser o cilindro, né? Eles vão ser proporcionais. Agora, que outro tipo de informação eu posso estar extraindo disso aqui? Eu posso voltar aqui nas minhas propriedades, por exemplo,
Como eu já sei, então, que o disco ele é proporcional ao teor, eu posso, ao invés de simplesmente adicionar uma legenda de size com uma legenda normal de cores de ouro, eu posso, por exemplo, estar adicionando uma legenda de litologia, por exemplo, a lito, que a gente estava vendo antes. E eu vou aplicar, então a gente vai ver que só vão mudar as cores, tá? O size vai se manter o mesmo. E o que eu consigo extrair de interessante aqui? A gente consegue observar, né, visualizando aqui a legenda de lito e de ouro, que, por exemplo, as minhas maiores concentrações, pelo menos na maior parte dos casos aqui, elas estão concentradas na minha legenda na minha legenda de siltito, né, na minha lito siltito. Eu também consigo observar que no basalto, no solo que está lá em cima, o branquinho, e no arenito, eu quase não tenho teores de ouro. Tenho um ou outro aqui, se a gente for olhar no basalto ou no arenito, por exemplo, a gente tem muito pouca informação. Portanto, a gente pode, já de antemão, associar a mineralização de ouro com as nossas litologias de siltito e de brecha. Tá? Outra informação interessante que a gente pode tirar daqui, nesse caso em específico, né, eu consigo observar que os maiores teores de ouro, predominantemente, se apresentam justamente no siltito. E na brecha, apesar de ter ouro presente, esse teor é mais baixo. Então, eu posso utilizar isso como critério para definir um domínio de zona 1, que seria uma zona mais rica, justamente no siltito, e uma zona 2 na brecha, que seria uma zona com teores mais baixos de ouro. Tá? Essa definição de domínios eu estou fazendo utilizando um único critério, tá? Não é o ideal, mas já ajuda a gente a se nortear nesse sentido. Da mesma forma, né, a gente pode estar fazendo essa correlação com diversos valores que a gente tem. Por exemplo, adicionei o cobre aqui agora, e da mesma forma, né, a gente não vê essa correlação tão forte quanto a do ouro, mas da mesma forma a gente consegue visualizar isso. Né? No siltito eu tenho teores mais altos de cobre do que na brecha. Vou deixar as legendas um pouco de lado aqui agora. E vou reabrir aqui. Para desativar, basta eu colocar em none aqui. Tá? Deixa eu colocar como pixel line de novo para a gente poder identificar alguns outros atributos das propriedades de furo de sondagem. Vou colocar um furo inteiro aqui na tela, beleza? Vou ativar uma seção e vou reabrir as propriedades. Aqui em Lines and Symbols a gente consegue ver também os símbolos presentes que a gente consegue ver aqui no furo de sondagem, né? Por exemplo, a localização da boca do furo, que seria o collar. O símbolo vai ser essa bolinha, que é justamente o que a gente está vendo aqui. O Section Plane Pierce Point é justamente onde a seção intercepta, né? O plano de seção, que seria essa partezinha vermelha aqui, está interceptando o furo de sondagem. Vai ser esse losango aqui. O Section Corridor Entry and Exit, tá? Para explicar isso aqui de maneira bem rápida. Se eu utilizar um clipe na minha seção, eu consigo ver justamente onde ela entra, tá? Onde ela entra nesse tracejado aqui e aonde ela sai do tracejado aqui. São essas duas setinhas. Da mesma forma que eu consigo visualizar o final do furo de sondagem também, né? Que seria justamente esse tracinho aqui que a gente já está habituado a ver também no final de todo furo de sondagem. Existem outras duas opções aqui, menos utilizadas, não vem como padrão no estúdio ativas, mas a gente consegue ver o Sample Ticks, que é justamente as informações que ele vai estar puxando das nossas tabelas de sample, e o Depth Intervals, que ele vai estar puxando da nossa tabela de survey. Tá? Eu vou ativar ele aqui. O sample ele sempre vai estar
à esquerda e o depth intervals ele vai estar sempre à direita, tá? Portanto, ele vai puxar esses ticks aqui para a gente. E a gente pode estar utilizando isso aqui em conjunto com outra ferramenta que eu vou estar apresentando aqui, tá? Então, eu vou estar desativando isso aqui no momento, mas já já a gente volta nessa parte, que eu consigo puxar esses ticks de outra forma, tá? Vou estar mostrando para vocês. Então, vou estar desativando aqui. Nessa aba, basicamente é isso, tá? Dá para a gente se aprofundar um pouco mais quando a gente está puxando, por exemplo, colunas de RGB que podem vir ou não, né, dentro da nossa tabela de furos de sondagem, não é o nosso caso. Por isso eu vou pular essa parte. Agora, dentro do meu grupo Labels, o que esse grupo faz? Ele vai puxar para mim tipo assim, uma legenda, como é que eu posso dizer? Uma legenda espacializada dentro da janela 3D. Né? Então, se eu der um display labels aqui para o nosso arquivo de furos, o único que a gente vai conseguir ativar vai ser o BHID, tá? Mas a gente poderia estar inserindo um campo categórico em objetos de linha, por exemplo, a gente poderia estar inserindo. No caso de furos de sondagem, a gente está limitado ao BHID. Mas o que ele vai fazer para a gente? Eu vou aplicar aqui para vocês verem justamente, né, do que eu estou falando. Ele vai então identificar cada um dos furos pelo nome dele, né, pelo borehole ID. E aqui embaixo eu tenho algumas opções de formatação de texto, né, como por exemplo a cor da fonte, né. Eu poderia estar colocando aquela legenda que a gente fez de BHID ali no início, cá embaixo, né, ele vai ficar um pouco coloridão assim, mas só a título de exemplo mesmo, vou deixar uma cor fixa. Para ele não ficar exatamente em cima do color, eu posso dar um offset nele para cima, por exemplo, dar um offset vertical de 5, então ele vai subir um pouquinho, ali vai ficar em cima do color, tá? Enfim, tenho opções de formatação de orientação, né? Eu posso travar ele fixo no furo, eu sempre deixo ele marcado em screen, que independente da minha rotação, a identificação vai estar voltada para mim, tá? Ainda dentro de labels eu posso estar modificando aqui, por exemplo, a fonte, o tamanho da fonte e etc. Da mesma forma, né, a gente também tem aquela coluna RGB. No nosso caso, não é interessante aqui para a gente. Aqui dentro de colunas, agora, ele vai fazer mais ou menos a mesma coisa do labels, tá? A diferença é que ele vai aplicar uma legenda ao longo do furo de sondagem, puxando novamente puxando as informações da tabela de atributos do nosso furo de sondagem. Então, eu vou estar adicionando aqui, vou estar ativando a minha aba colunas, ele vai me dar um preview do furo de sondagem, tá? Então, eu vou inserir aqui a nossa informação. Eu vou trazer uma informação de teor de ouro, tá? Eu vou fazer mais ou menos a mesma correlação que eu fiz com o grupo size, eu vou estar fazendo com essa coluna que eu vou estar adicionando aqui. Então, eu vou dar um OK aqui. O estilo, né? A gente tem diversos estilos. Line graphics que seriam linhas proporcionais aos teores, também funcionaria bastante semelhante ao grupo size. Um histograma, né, de contagem de amostras, enfim, braces with annotation, vou estar mostrando para vocês como é que faz. No meu caso, eu vou estar utilizando esse bars with annotations. Basicamente, o que eu vou estar fazendo é trazendo uma célula ao lado da amostra com o teor de ouro presente nela, tá? Então, eu vou estar aplicando aqui e eu vou estar trazendo mais para perto para a gente poder estar vendo à medida que eu for fazendo o que vocês vão o que vai acontecendo à medida que eu for aplicando as mudanças.
Voltar aqui em colunas. Para a gente voltar a editar, é só clicar 2 vezes aqui, tá? Ou clicar aqui e dar um formate. Da mesma forma, ele abre aqui para mim. O alinhamento, eu já estou satisfeito com esse alinhamento, mas eu poderia tá aplicando esse alinhamento de diferentes formas, tá? A gente a gente pode voltar nisso. Aqui na borda, a gente não está vendo nenhum texto ainda, porque o texto está na mesma cor do que a célula, tá? Então, já eu vou modificar isso aqui. As bordas, né, para identificar justamente quando uma amostra acaba e a outra começa, eu vou estar adicionando uma amostra de cor fixa, com uma cor parecida com a cor de fundo. Tá? A gente consegue identificar as amostras individualmente, então. E o fio, eu vou estar aplicando aquela legenda de ouro, que eu já defini lá no início. Então, seleciono o ouro aqui e seleciono o teor. Beleza, perfeito. Já está do jeito que eu quero. Agora eu posso estar aplicando alguns outros parâmetros para estar melhorando a minha visualização. Né? Eu posso estar, por exemplo, aplicando um filtro de dado mesmo. Aqui, por exemplo, caso eu queira estar excluindo os meus valores outliers, né? Por exemplo, tudo que for valor acima de 4, eu não quero ver. Esses valores aqui eles estão muito discrepantes, estão muito fora do meu conjunto amostral. Então, posso aplicar um filtro simples ou então construir uma expressão um pouco mais robusta. Tá, vou aplicar um filtro simples aqui de teor de ouro, como por exemplo, eu só quero ver os teores de ouro que são menores ou iguais a 4. Tá, então, eu vou aplicar, vocês vão reparar que tudo que for outlier, né, tudo que for rosa vai sumir aqui da minha tela. Tá, já reparem nisso aí. Na hora que eu aplicar, então, tudo que for outlier já sumiu daqui. Aqui em texto eu posso estar fazendo formatações gerais de texto também. Vou colocar uma cor para dar uma diferenciada da nossa tabela, portanto, uma cor aqui mais parecida com o fundo para dar um contraste bom. Como eu estou tratando de dados numéricos, eu vou colocar número de casas decimais fixas, tá? 2 casas decimais para todos os valores. E aqui em margens, né, eu estou vendo essa margem muito grande aqui, eu posso estar diminuindo isso aqui, tá? Por isso eu vou reduzir essa margem aqui para um 6, deve ser o suficiente. Isso já é o suficiente. Agora, em alinhamento, né, para tirar o dado de muito próximo do meu furo também, caso eu queira usar um default cylinder, né, e ele não sobrepor o meu dado, eu vou usar um alinhamento à direita. Certo? Acho que assim vai ficar um pouco mais... um pouco melhor de visualizar, né, caso eu esteja usando um default cylinder, por exemplo. Aí, legal. Da mesma forma, né, eu não necessariamente eu preciso, eu não só posso colocar uma só dessas colunas, posso colocar várias, tá? Então, só inserir. À medida que eu for inserindo aqui, ele já vai se organizando, inclusive, da melhor maneira possível, aqui atrás para mim. E eu vou colocar, por exemplo, também uma coluna de comprimento de amostras, tá? Aí ele já se organizou aqui atrás e colocou o length do lado esquerdo aqui para mim. Dessa vez eu vou fazer um braces with annotation, tá? Na hora que eu aplicar, ele vai vir de um jeito não muito legal, mas a gente pode estar formatando isso aqui também. Eu não vou mexer em borda. Posso estar aplicando um filtro, né? Porque eu sei que as minhas amostras que têm valor absente de ouro, elas vão se mesclar, né? E vão trazer valores muito grandes de length, né, 83.59, por exemplo, eu não preciso disso aqui na minha tela, vai ficar muito poluído. E como eu já sei que as minhas amostras, elas não passam muito de 2, né, as amostras realmente interessantes para mim, elas vão até 2,5, 3 no máximo. Então, posso aplicar um filtro de length também. Vou abrir minha expressão aqui. Já tenho, inclusive, uma expressão pronta.
né, o length menor do que 4, é só isso que eu quero ver. Tá, já vou aplicar, esses valores gigantes vão sumir aqui para mim. Em texto, eu posso usar também, da mesma forma, número de casas decimais, apenas 2. A cor, eu posso colocar uma cor branca para contrastar bem com o fundo. E agora eu só tenho que arrumar essa chave para colocar no local certo aqui. Aqui em Columns. Ele está na margem esquerda, eu quero colocar ele na margem direita. Portanto, aqui eu coloco 0, aqui eu posso colocar uns 3 braces. E aí já ficou ótimo para mim. Ele já então me mostra, né, a gente vê então que as amostras, algumas delas não têm tamanho igual, e eu já consigo visualizar isso na minha janela 3D também, certo? Portanto, eu fiz modificações visuais no meu arquivo de furos, sem modificar os dados, tá? Agora, digamos que eu queira trabalhar com uma interpretação, né, desse arquivo de furos e eu não quero mais visualizar isso aqui, mas mais para frente eu vou precisar fazer uma consulta, por exemplo. A melhor forma que a gente tem, então, de estar armazenando essa visualização é utilizando um template. Tá? A gente pode estar adicionando um novo template dentro aqui da nossa aba Templates, dando um nome para ela, né? Eu vou chamar ela de exemplo, underline webinar. Tá? Vou estar aplicando esse template, dando um update nele, tá? Para ele salvar todas essas alterações que eu fiz. Agora, se eu quiser voltar para uma visualização de domínios, né? Depois de toda a definição de domínios, por exemplo, que seria justamente o meu campo de zona, tá? Sem todas essas colunas, por exemplo, né? Não quero dar esse display, não quero esse display, eu só quero realmente as minhas zonas. Uma visualização mais limpa. Agora, digamos que eu quero voltar até aquela visualização, sem problemas. A gente fez a gente salvou o nosso template de exemplo aqui, tá? É só aplicar esse template e a gente volta a ter ele na tela, certo? Basicamente, o que eu tinha para falar a respeito, né, de formatação de overlays utilizando os nossos dados de furo é isso, tá? Dentro aqui de columns a gente tem bastante coisa para explorar, né? A gente viu ali que a gente pode puxar diferentes tipos, né, de elementos gráficos para a gente estar dando um display aqui no nosso furo de sondagem, né? Ele se organiza de um jeito automático, apesar de que a gente também pode estar modificando isso manualmente. Todo esse passo a passo ele está presente nessa apresentação, tá? Quem quiser, eu posso estar passando para vocês também. Queria agradecer a presença de todo mundo, tá? Qualquer dúvida, por favor, encaminhe um e-mail para mim, responda um formulário para a gente estar podendo melhorar as nossas apresentações. E, novamente, muito obrigado para todo mundo que participou aí e tenha uma boa noite.